que o estudo quer nos dizer? Que nós temos um Deus e nós temos que ter fé nele. Mesmo que a gente passe por algum momento de dificuldade, de problema, ou que nossos sentimentos ali estejam alternando entre alegria e tristeza. Mesmo com o sentimento de tristeza, nós temos que ter fé em Deus. E a minha língua, irmão Nathaniel, está embolando hoje. Será porque você está nervosa? Eu tô nervosa. Toda vez que eu venho apresentar o programa Crescendo para Cristo, que eu sei que as crianças estão me assistindo do outro lado, irmão Nathaniel, eu fico nervosa. As crianças são bem atentas, espertas. Ô, criançadas Amém. espertas. Então, vamos que vamos. Vamos de novo, ó. O que a gente aprendeu com o objetivo do estudo? Que nós temos um Deus e que mesmo com as dificuldades, com as tristezas, nós temos alguém que cuida de nós e que nos ama. E Ele faz de tudo para que a gente fique feliz e alegres também. Aí aqui tem uma perguntinha. Como nós alcançamos as promessas de Deus? Nós só alcançamos as promessas de Deus quando estamos ali com fé. A partir da fé é que nós alcançamos as promessas do nosso Deus. E aqui tem um versículo muito interessante que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Nós temos que ter fé e a partir da fé nós alcançamos as promessas de Deus, porque Ele está conosco e nós temos que crer que Ele existe. Então, o nosso Deus é um Deus verdadeiro e Ele existe. E nós temos que depositar a fé nele, porque é Ele quem nos concede bênçãos, nos concede vida, saúde, paz, alimento e tudo que nós precisamos. Quem nos concede é Deus, através da fé que nós depositamos nele. Aqui diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ele ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, Abraão ele foi chamado pelo nosso Deus, e ele não sabia até então para onde ele ia, mas como ele depositou a sua confiança em Deus e aguardou a sua promessa, ele foi acreditando que Deus daria para ele algo melhor. Isso aconteceu? Sim, Deus deu algo melhor ainda para ele. Pela fé, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e a esse amortecido, descerão tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sara também não podia ter filhos porque ela já era avançada em idade. E aí o que aconteceu com a Sara, tio Natan? Então, a história fascinante para nós. Então, Sara não podia ter filhos. Então, nós observamos que Abraão, Sara desejavam ter um filho,
mas eles não podiam porque Sara, o seu ventre era enfermo, então, ou seja, ali Sara não podia mais. O eterno Deus, ele falou com Abraão e disse que ele teria um filho. E Abraão animou-se diante disso e esperou na promessa de Deus. Somente Deus que faz o impossível, ou seja, é Deus quem faz gerar um filho. E nós observamos que Sara, no tempo adequado, ela concebeu um filho. Amém. Continuando aqui diz: Abraão recebeu promessas extraordinárias, porém a maioria delas se cumpririam no futuro. De antemão, ele foi agraciado com algumas promessas. A mais importante delas foi conceber um filho com Sara. Isaque foi chamado de filho da promessa. Na maioria das vezes, nós queremos que as promessas de Deus se concretizem logo. Mas não podemos querer que as coisas aconteçam do nosso jeito e de acordo com a situação mais viável. Muitos servos de Deus se manteram a vida toda com fé e mesmo diante da morte, sabiam que Deus seria capaz de ressuscitá-los e dá-los a vida eterna. Nós vimos aqui que às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. Queremos que tudo aconteça no tempo determinado que a gente quer. Mas sabemos que Deus é quem sabe no nosso futuro, Deus é quem sabe o que é melhor para nós e é Ele quem sabe entregar as coisas no tempo determinado, porque às vezes nós não estamos preparados para receber aquela determinada bênção. Mas Deus, Ele sabe o tempo determinado para todas essas coisas e por isso que Ele nos ama, cuida de nós e nos abençoa. À medida em que temos fé e depositamos a fé nele. Nós vemos ali um exemplo de fé, irmão Nathaniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, não foi? Realmente, ali Daniel, jogado na cova dos leões. Você já viu um leão? Um leão, ele é forte. Muito grandão. Grandão. Como que o leão faz, tio Nathaniel? Ele faz assim. O quê? Como é, irmão Nathaniel, que o leão faz? Então, tentar aqui imitar melhor. Vamos lá, pensar aqui no rugido do leão. Esse leão... Criançada, esse leão tá com fome, não tá não? Leão Se você sabe imitar um leão melhor do que o tio Nathaniel, ó, você manda um áudio imitando um leão pra gente ver, viu? Vamos lá, um pouquinho difícil dele. Eita, criançada. Ó, manda um áudio imitando um leão pra ver quem é que ganha, viu? Pronto, Como foi a história, irmãos, Daniel? Então, Daniel lá, por causa da palavra de Deus, ele temia a Deus. Ou seja, observamos que tinha um decreto que não podia fazer oração para o Deus do céu. E Daniel, ele fez o que? Desobedeceu aquele decreto, porque ele adorava o único Deus. E assim o decreto era ser jogado na cova dos leões. Então Daniel foi jogado. O que aconteceu com ele? O que será que aconteceu com ele? O leão pulou em cima dele, foi, irmão Nathaniel? Então, os leões fizeram tchan. Os leões foram até Daniel é isso mesmo. E não fizeram nada. Ficaram pertinho dele e não fizeram nenhum dano. Parecendo gatinho. Gatinho que a gente pega assim, passa a mão por cima dele e o bichinho fica se passando na gente. Não aconteceu nada com Daniel. E você pode imaginar assim, como assim Daniel foi jogado na cova dos leões, um monte de leões famintos ali, e Daniel estava lá e o leão não fez nada? Pois é, isso é um resultado da fé. Daniel, ele teve fé em Deus e em nenhum momento ele obedeceu o decreto ali que estava sendo colocado. Daniel, ele colocou Deus em primeiro lugar e ele continuou orando ao único e verdadeiro Deus. Isso fez com que Deus protegesse Daniel naquela cova. Nós temos ali um exemplo também de Sansão, nós temos ali o exemplo
dos amigos de Daniel na fornalha, né, irmão Nathaniel? Nós temos muitos exemplos ali nas Escrituras de pessoas que tiveram muita fé em Deus e Deus recompensou a fé deles. Né? Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter essa fé também, que nós possamos acreditar no único e verdadeiro Deus, aquele que cuida de nós, aquele que nos ama, aquele que nos protege, que cuida dos nossos familiares e que nós possamos depositar toda a nossa fé e confiança nele. Se a gente passar por um problema, a gente vai ficar ali triste, quietinho ali no canto, por algum momento, até talvez a gente fique assim. Mas a gente tem que lembrar que Deus está conosco. E quando nós colocamos a confiança nele, ele nos honra, não é, irmão Nathaniel? Ele nos abençoa e protege, assim como ele fez com Daniel lá na Cova dos Leões. Você pode contar para nós outro personagem, irmão Nathaniel? Aqueles amigos lá de Daniel, que eles estiveram na Cova dos Leões, quer dizer, na fornalha. O irmão pode contar para nós essa história? Com certeza, então, parecida a história. Aconteceram, Daniel tinha três amigos, então aconteceu o rei Nabucodonosor, eita nome grande, Nabucodonosor, dá pra falar, criançada? Nabucodonosor, acho que a criança vão falar Nabucodonosor. Até eu é difícil falar esse nome, mano. Então, vamos que vamos, criançada, Nabucodonosor, ou com a criança falar Nabucodonosor, é desse jeito, ou Nabucodonosor. Então é desse jeito, vamos que vamos. Esse rei da Babilônia, ele o que? Ele fez um decreto para adorar uma imagem lá. Então o pessoal com medo de morrer, porque o que acontecia se não adorasse? A pessoa era pego e jogado na fornalha de fogo, era o que? Queimado. Eita! Então o pessoal com medo adorou. Mas teve ali três jovens, disseram, que negócio é esse? A gente não vai adorar essa imagem. A gente não vai se prostrar diante dela, porque nós já temos o nosso Deus a quem nós servirmos. Então eles não adoraram. E foram levados para Nabucodonosor. Nabucodonosor olhou para eles assim: que história é essa de vocês não adorarem o Deus, o meu Deus, a estátua que eu levantei? Eles disseram que serviam somente a um Deus. E é interessante. Então eles disseram que não adorariam. E o rei Nabucodonosor, com raiva, aqueça essa fornalha, aqueça mais para eles morrerem logo. E dessa forma eles foram jogados. E é interessante que os soldados que seguravam ele, só no abrir da fornalha, de tão quente que estava, eles morreram. Então morreram. Eita, o rei mesmo estava doido. Então o rei Nabucodonosor, doidão que só. E o que aconteceu? Ali ele olhou, vale, o que está acontecendo? Ele viu ali mais uma pessoa. Era 3, agora ficou 4. E eles viu eles passeando. Que negócio é aquele deles? Quem era essa pessoa, né, que estava com eles? Amém. Então Deus enviou o seu anjo para guardar a Anania, Misael e Azarias. Exatamente. E você que está em casa pode ter percebido que eles foram jogados ali 3 pessoas na fornalha e do nada, quando Nabucodonosor olhou, tinham 4 pessoas ali na fornalha e ele não entendia por quê. Mas quando ele olhou, os 3 jovens ali foram jogados na fornalha. Nós, como seres humanos, podemos pensar que eles iam morrer, não era? Que estava muito quente, pegando fogo mesmo. E aí, irmão Nathaniel, Deus ele enviou um anjo para guardar aqueles homens, porque eles tiveram fé em Deus e porque também eles não desobedeceram ali um dos mandamentos de Deus, que é não adorar outros deuses, né? E aí, irmão Nathaniel, aqueles jovens saíram intactos lá do meio da fornalha, não foi? Realmente, Nabucodonosor, saiam daí. E eles saíram e eles só olharam para ele, olharam os cabelos assim, parecido com o meu, né? O cabelo bem ajeitadinho, eu tava até ajeitando agora,
pra ficar. Então o cabelinho assim, desse jeito, ó. Desse jeitinho aqui, sem ter nada impedindo. Então as roupas dele olharam, não tinha nem um pedacinho de fogo, nem cheirava fumaça. E olharam ele todinho, Nabucodonosor se admirou. E ele adorou a Deus. Disse que não havia outro Deus que pudesse livrar desta maneira. Então ele louvou a Deus. Então observamos o quê? Que esses 3 jovens tiveram fé. Tiveram fé para obedecer a Deus. Ou seja, tiveram fé e Deus deu o livramento. Deus ele dá o livramento para quem tem fé. Deus ele faz o impossível. Para quem tem fé, o fogo não queima. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Que nós possamos ser que nem esses exemplos da Bíblia, exemplos bons, né? Seguir esses exemplos e colocá-los em prática na nossa vida, para que a gente também tenha fé e que Deus possa vir e nos guardar e nos abençoar e conceder ali as coisas que nós queremos segundo a vontade dele, em nome de Jesus. E eu tenho aqui alguns versículos para ler no finalzinho, que diz o seguinte: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou, até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisses, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Isso está escrito em Salmos 105, do versículo 7 até o versículo 15. Para que a nossa fé seja fundamentada, é necessário que a nossa conversa com Deus seja um hábito diário. Dessa forma, entendemos os planos de Deus para a nossa vida. Que sejamos pacientes em esperar as promessas de Deus, pois Ele tem os melhores projetos para cada um de nós. Quando acreditamos que o melhor irá acontecer, logo adquirimos forças para seguir avante na lida e as promessas aguardam para aqueles que perseveram. Jesus disse: Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. E nós, como servos de Deus, como você tem ouvido aí também na congregação, que você congrega junto com a sua família, que nós temos uma promessa de vida eterna, uma promessa que foi feita ali pelo nosso Deus. O que é essa vida eterna, irmão Nathaniel? Amém. Vida eterna, viver para sempre, significa não morrer. Então ser imortal, é isso mesmo, ser imortal, a pessoa não morre, a vida é para sempre, é algo bom, então a morte realmente é ruim, mas não é da vontade de Deus que exista morte. Então provavelmente um gatinho seu, você perdeu ele, ficou triste, mas não é da vontade de Deus que exista morte. Deus quer que os animais, quer que os seres humanos vivam para sempre e num paraíso que é nessa terra transformada. Amém! E essa é uma das maiores promessas que nós aguardamos do nosso Deus, que é a nossa vida eterna, que ela é dada pelo nosso Deus para nós, para que a gente viva eternamente, sem sentir nenhuma dor, sem chorar, sem passar ali por momentos difíceis, porque nessa vida eterna nós estaremos em plena paz. E que você possa ter a certeza também dessa promessa junto com a sua família, em nome de Jesus. E aqui eu encerro esse estudo.